Valor Entrevista dando início a mais um vídeo, hoje com presença marcante lá da cidade de Blumenau, nossa convidada Maria Fernanda, do Partido Novo. E nós hoje vamos responder alguns questionamentos feitos na nossa caixinha de perguntas no nosso Instagram. E olha, não foram poucas as participações. Então, para você que participou, muito obrigado. Mandaram aqui uma série de perguntas para a Maria. Maria, muito obrigado pela presença no Valor Entrevista. Você é nossa seguidora, você acompanha o nosso trabalho. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Alan, a oportunidade incrível que você está me dando, minha primeira entrevista, estou até emocionada. Imagina, cara. A gente faz aqui aquele trabalho, né? Contamos histórias reais e inspiradoras, somos plurais e também imparciais. Quem tem história para contar se faz presente aqui no nosso estúdio. Maria, vamos começar pelas perguntas dos internautas. Eu separei aqui, cara, eu tenho que ir lá no History, porque, ó, tem até mandaram tanta pergunta aqui para você. Que bom! Eu vou começar pela do Christian Januário, tá bom? Nosso amigo, muito obrigado pela parceria aí, por enviar a pergunta para Maria. Como foi sua experiência no projeto Você Fiscal? Olha, acho que a minha participação no projeto Você Fiscal foi o grande divisor de águas da minha vida atualmente. Ele é um projeto do nosso deputado estadual Bruno Souza, né, pelo Novo, que incentivou a participação dos cidadãos comuns como eu, para nos instruir a fiscalizar o poder público, o gasto, né, do dinheiro público pelos nossos prefeitos, governador, né, e nos ensinar com ferramentas, com curso, com aula prática. Foi sensacional. Eu sou outra pessoa depois dessa participação. É muito aprendizado, né? Muito incrível. E eu aprendi que a gente precisa, como cidadão, a se envolver mais com a política e saber aonde que os governantes estão utilizando o nosso dinheiro. E só assim a gente consegue cobrar por melhorias, né? Então, parar de reclamar e começar a cobrar. Isso eu aprendi que é importantíssimo. O Felipe, que é aqui de Gaspar, ele também é nosso patrocinador aqui, ele também participou, mandou uma pergunta para você, mais de cunho federal. Ele pergunta o seguinte: e aí, o Zema vai se candidatar a presidente? O Zema, para quem não sabe, é atual governador de Minas Gerais. O Zema está fazendo um trabalho incrível lá em Minas Gerais, né? Nosso primeiro governador pelo Partido Novo, sensacional. Mas, pelo que nós acompanhamos dele, ele está convicto que vai para a reeleição antes de ir para uma eleição nacional. Ele tem que dar continuidade ao trabalho que ele vem fazendo em Minas, que realmente incrível, sensacional, tá sendo exemplar. Muito bem feito. Maria, o Lucas pergunta: a pobreza é um problema? A pobreza é um problema, sim. Eu acho que é o maior problema do Brasil. Nós temos que trabalhar nesse sentido de diminuir a pobreza com todas as nossas forças. Eu acredito também que a desigualdade social é um outro fator que atrapalha a vida dos brasileiros. Então a gente precisa ter uma igualdade de salário, de profissão, enfim, de acesso, que é fundamental. E ela puxa também essa questão da pobreza no nosso país, que infelizmente não é pouca. O Jean pergunta: voto obrigatório ou facultativo? Olha, eu acredito que deveria ser facultativo, porque nós do Partido Novo, nós apoiamos a liberdade, principalmente a liberdade individual. No entanto, eu penso fortemente que a gente deveria instruir a população da importância que tem o voto. Então, facultativo sim, mas instruindo a população, os jovens, todos, da importância que o voto tem nas nossas mãos. Isso aí faz uma diferença mesmo. O Gamaliel, nosso seguidor, ele não faz uma pergunta para Maria, mas ele manda aqui um elogio. Para cima, professor, entrevistas animais. Gamaliel, muito obrigado, meu parceiro, por acompanhar o nosso trabalho. Alícia Barbosa. Alícia, ela fez uma série de perguntas. Eu vou deixar as perguntas dela mais para depois, tá, Alícia? Então a gente já volta aqui para a gente finalizar aqui essa primeira parte
com o Bernardo. Bernardo pergunta o seguinte: como foi a experiência no Você Fiscal? Ela já respondeu, né? Foi uma experiência muito enriquecedora para ela. E ele pergunta também, talvez uma das perguntas que você mais responda nesse período curto dentro da política. Ele pergunta o seguinte: por que o Novo? Por que você escolheu o Partido Novo? Partido Novo foi assim que eu conheci. Até a pandemia eu era uma pessoa completamente apolítica, né? Eu tinha raiva de política, detestava, só sabia reclamar, como acho que a maioria dos brasileiros. E quando veio a pandemia e fechou as escolas, né? A política fechou as escolas e depois a política reabriu as escolas, foi que eu despertei para a importância da política. E nesse momento de escolas fechadas, né, como eu sou bióloga e eu estava acompanhando a literatura internacional, eu percebi que as escolas fecharam no mundo todo, mas elas foram reabrindo e o Brasil fechou e foi reabrir depois da África até. Então eu comecei a me envolver, no terceiro, quarto mês eu já estava, aí que nasceu a Cidadã, porque eu me revoltei com a justificativa das escolas fechadas. A gente sabia que as escolas eram um ambiente seguro, sim, para as crianças. E aí que eu conheci o deputado Bruno Souza, porque ele foi o único parlamentar na Alesc que comprou a nossa briga. Ele viu que era justo, ele viu que era seguro. E ele fez uma emenda de proposta de lei para a volta às aulas, que depois foi sancionada pelo governador Moisés. E foi assim que a gente conseguiu reabrir as escolas em Santa Catarina. E aí eu criei uma admiração imensa pelo deputado Bruno Souza, porque além de tudo ele foi extremamente acessível com esse movimento das mães como eu, que se revoltaram e foram exigir os seus direitos. E, meu Deus, eu fiquei encantada, porque antes eu realmente só reclamava da política, eu falava mal dos políticos, e de repente eu conheci um ótimo, e comecei a acompanhar o trabalho dele, e eu vi que ele tinha trabalhos incríveis, e que realmente ele era um exemplo de político que eu não tinha. E aí eu me encantei por ele, depois eu conheci o partido e vi que não era só o Bruno, não apenas o Bruno, mas o partido como um todo tem os princípios que eu valorizo, e me encantei e resolvi embarcar nesse time, porque eu me identifiquei demais e para mim foi uma novidade ter deputados incríveis, tanto em nível estadual como federal. O partido é assim, então eu resolvi entrar nessa porque eu me identifiquei. Eu falei assim, não, essa turma é a minha turma. Você já tinha identidade política? Alguém na sua família já tinha atuado como pré-candidato ou candidato? Não, enfim? Nenhum. Meu pai é professor, minha mãe enfermeira, meus irmãos, cada um com a sua profissão, assim, muito distante. Teu marido? Também, completamente apolítico. É mesmo? E aí veio mesmo o despertar de um cidadão pela revolta que fecharam as escolas, assim. É um observador da cena política, mas isso daí é um chamado, hein, cara? Isso daí é praticamente um dom, não é não, Maria? Ai, tomara, né? Foi um despertar muito bonito. Você está se sentindo confiante, cara? Muito. Eu sou outra pessoa. Sim. Então, aí o programa Você Fiscal, ele veio depois, né, dessa questão aí das aulas. E eu resolvi participar, foi por gratidão, deputado Bruno Souza, por ele ter nos ajudado nesse movimento de reabrir as escolas, né? Eu nunca imaginei que eu poderia ganhar esse projeto Você Fiscal, mas aí eu me envolvi por gratidão e acabou nascendo uma cidadã ativa e que tenho certeza que as pessoas comuns como eu, está na nossa hora de se engajar na política, porque eles mandam em tudo na nossa vida. E se as coisas estão dando erradas, é porque não são as pessoas certas que estão lá no poder. A gente precisa se unir, se reunir, se engajar, as pessoas comuns, e colocar a mão na massa. Sim. A Maria comentou quando chegou aqui no estúdio, olha, Alan, é a minha primeira entrevista, então eu estou assim um pouquinho nervosa, mas pelo contrário, você está se saindo muito bem. Ai, muito obrigada. Vou aproveitar e dar os parabéns, porque a gente sabe o quanto é difícil quando a gente dá play nessa câmera, né? De a pessoa pensar e extrair dos pensamentos o que vai falar. Então você está conseguindo se sair muito bem. Muito obrigada, Alan. Nós vamos para o segundo
para o segundo bloco da nossa entrevista com a Maria Fernanda, ela que é de Blumenau, é do Partido Novo e tem novidades, porque no ano de 2022 é um ano eleitoral, você é pré-candidata pelo Partido Novo, e a gente vai falar disso também no segundo bloco, e eu vou aproveitar para comentar das mais perguntas que enviaram aqui no nosso Instagram para você, tá bom? Que ótimo! Pessoal, para você que está aí do outro lado, deixa um like, faz um comentário, fique agora com o comercial do nosso apoiador. Já voltamos. Estamos de volta depois desse recadinho aí do nosso apoiador para conversar novamente neste segundo bloco com a Maria Fernanda, ela que é do Partido Novo de Blumenau. O Partido Novo apresenta novidades, inclusive, né, para o ano de 2022, é um ano eleitoral. Tem ali a possibilidade do pré-candidato ao governo, que é o Odair Tramontim também. Enfim, no caso da Maria, ela tem uma responsabilidade, foi aprovada pelo processo seletivo do Novo para ser pré-candidata a deputada estadual na região do Vale do Itajaí. Essa oportunidade, essa aprovação te chamou a atenção? Não foi nada fácil para mim, porque eu era uma pessoa que não tinha muito conhecimento político, né? Eu dediquei 3 meses da minha vida que eu parei para estudar, tinham 2 TCCs para fazer, várias atividades Você práticas. É bióloga, né? Sou bióloga, Então, foi bem difícil para mim, mas eu parei 3 meses da minha vida, porque eu decidi... Valeu a pena. Decidi que era isso que eu queria e valeu a pena. Que legal, que legal. Pessoal, vamos para as perguntas novamente aqui dos nossos internautas, para você que nos enviaram aí perguntas pelo Instagram, meu muito obrigado. A Thaís Bunioto, ela faz uma série de perguntas. Muito obrigado, porque contribuiu muito aqui com o nosso trabalho. Ela pergunta assim, como a Maria pretende conciliar um cargo de deputada, caso eleita, com 3 filhos pequenos? Boa pergunta. Com certeza é um desafio, né? Mas eu acho que não é impossível. E as pessoas comuns como eu, elas têm as suas vidas, elas têm os seus filhos, né? Com certeza é um dificultador. Seus afazeres, né? Mas uma vez eleita, eu já decidi. Eu me mudo para Florianópolis. Eles já frequentam a escola integral, né? Em nenhum momento eu acho que isso é um empecilho, né? Na verdade, eu acho que é mais um incentivo, né? Exato. Que por eles eu tenho obrigação de fazer o nosso estado ser melhor por eles. Exatamente. E tem um detalhe, né, pessoal? Ser cidadã e colocar o nome à disposição a uma campanha política requer realmente o apoio da família. E a Maria tem o apoio da família dela, tem o apoio do marido. Isso surpreendeu a tua família quando tu resolveu sair candidata? Completamente. Assim, já ter me envolvido na volta às aulas ali, naquela briga que a gente teve, já surpreendeu a família toda, né? Eles assustaram, eles tinham até medo, assim, que eu fosse pra rua. E depois me engajar na política foi outro susto, mas depois de muita conversa a gente chega à conclusão que o único jeito é esse, das pessoas comuns mesmo se envolverem com política, que é uma verdade. E deixar um pouco a vida de lado, assim, sair da nossa bolha familiar e assumir esse compromisso, que ele é muito maior do que a minha própria família. Realmente. A Thaís pergunta também a respeito do Bruno Souza, né? O deputado estadual hoje está lá na LESC. Nós já temos também uma participação do Bruno aqui no Valor Entrevista. É só acessar aí o nosso canal no YouTube e procurar. Por que, ela pergunta para você gosta tanto do deputado Bruno Souza? É porque ele foi o primeiro exemplo de político que depois que eu me informei, eu vi que ele é sensacional, ele é incrível, ele é honesto. Para mim ele é um exemplo, então ele foi o primeiro. Então eu gosto dele porque ele realmente é incrível. E ele vai à reeleição, né, agora? Ele vai a deputado federal dessa vez. Federal. Então, Bruno Souza aí, pré-candidato a deputado federal. Tem uma outra pergunta importante também. Essa a gente já devia ter feito lá no início, tá, Thaís? Mas a gente vai fazer agora. Como foi o seu despertar para a política? Foi exatamente como eu mencionei anteriormente.
A partir do momento que a política fechou as escolas, se incomodou, né? Eu me incomodei, mexeu comigo, né? Meus amigos, só uma anedota, meus amigos dizem que eu só me envolvi porque eu tenho 3 filhos, né? E estava dando muito trabalho eles em casa, não tem nada a ver, viu? Nada a ver. É porque realmente lugar de criança é na escola, elas estão mais seguras na escola, as crianças menos favorecidas, elas se alimentam na escola, lugar de criança é na escola. Sem dúvida, também concordo, sendo eu professor, penso também da mesma maneira. A Thaís pergunta também a respeito de Carlos Moisés, nosso atual governador. Ela pergunta assim, ó, professor Alain, pergunta para ela por que ela gosta tanto do governador Moisés. Eu gosto porque eu vejo nele uma pessoa como nós, que não era política antes e foi eleito, e acho que ele está desenvolvendo um trabalho muito bom, e eu não tenho nada contra, eu acho que ele está no caminho certo, muito melhor do que os anteriores. Essa é a minha opinião pessoal. Sim, é uma opinião pessoal, até porque gostar de uma pessoa e admirar pelo trabalho não significa que você vai estar com essa pessoa numa pré-candidatura também, porque você tem, no seu caso, o Odair Tramontim, dentro do Novo, na região de Blumenau, né? Exatamente. O Tramontim, né, promotor, nosso exemplo aqui da cidade. 22 mil votos. Incrível, né? É uma pessoa sensacional. Ele foi anunciado semana passada, né, que está participando do processo seletivo para governador e com certeza vai ter o apoio do partido todo. Inclusive o seu. Totalmente. Vamos lá, como bióloga, o que ela pretende fazer pela preservação do meio ambiente de Santa Catarina, se caso ela chegue à Alesc? Eu acredito muito em convênios assim, público-privado para defender o meio ambiente, e também o nosso presidenciável, né, pré-candidato à presidência, Felipe Dávila, tem um projeto incrível de ganhar recursos reflorestando, Sim. sabe, com um carbono verde. Sim. Incrível. Então você pode reflorestar, você pode cuidar do meio ambiente e ainda ganhar dinheiro com isso. Exato. Então eu pretendo entrar nessa linha do nosso presidenciável Luiz Felipe Dávila. Show de bola. O que ela pretende fazer pelas escolas públicas se chegar à Alesc? A primeira coisa é investir no ensino médio. O ensino médio, nós temos uma evasão preocupante. Talvez poderíamos fazer projetos com voice educacional, que já existe em São Paulo. Nós pagamos bolsas de estudo para as crianças estudarem nas escolas particulares. Sim. Isso é importante também, é um projeto que é importante disseminar essa ideia. Agora, como ela vê a mulher na sociedade atual? Essa pergunta, pessoal, essas perguntas elas são da nossa seguidora Thaís Bunioto. Thaís, muito obrigado mais uma vez pela tua participação. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube também para nos ajudar aqui com a audiência. Como ela vê a mulher na sociedade atual? E aí, Maria? A mulher, eu acho que é muito forte, né? A mulher, ela tem sensibilidade, a mulher batalha, a mulher, ela cuida da sua casa, a mulher cuida dos filhos, a mulher, a maioria, tem profissões. E eu acho que a gente tem que trazer as mulheres para a política, porque a mulher, ela tem uma visão incrível de como as coisas funcionam, como elas deveriam. Diferenciada, exatamente. Eu apoio demais as mulheres na política. Maravilha. Qual será a primeira atitude que terá quando chegar ao gabinete, caso eleita? Lembrando, pessoal, que os nossos entrevistados, principalmente quem vai à eleição esse ano de 2022, eles estão em pré-campanha. Exatamente. Portanto, são nossos convidados para falar na pré-campanha. Lá na campanha, outros 500, a gente convida novamente, dá espaço, dá voz e dá vez a todos para estarem aqui novamente. Qual será a primeira atitude que terá quando chegar ao gabinete? Primeira atitude é cortar todos os privilégios que os gabinetes têm. Devolver a máquina de café, devolver a impressora, papel, todo esse tipo de privilégio que é pago com dinheiro público. A primeira atividade, e quem sabe a gente dá o exemplo para os outros, né, é cortar privilégio desnecessário. Show! Uma outra pergunta também que a Thaís mandou é o seguinte: ela também fará parte do time do Bruno e será também uma deputada super econômica? Isso seria top. Ela acabou de responder
Com que a certeza. linha de pensamento dela é de menos gasto público possível. Até porque é o nosso dinheiro que está sendo usado na política. Exatamente. Que poderia ser investido em outros ambientes, em outros momentos. Áreas urgentes, né? A última pergunta da Thaís é a seguinte: ela tem algum plano para ajudar os jovens a entrarem no mercado de trabalho? Então, acredito que, né, somando a ideia dos vouchers educacionais, temos que investir no ensino médio. E acredito que em escolas que tenham um integral com o ensino técnico, que aí já é uma grande ajuda para conseguir o primeiro emprego. Maria, nós estamos nos encaminhando para a nossa parte final da entrevista. A gente sempre pergunta do nosso entrevistado. E aí, gostou? Muito! A primeira experiência foi legal? Foi maravilhosa. Eu sei que eu tô, sim, um pouco ansiosa, um pouco nervosa, mas é compreensível, né? Por uma primeira, eu agradeço demais pela oportunidade, Alan. E todos vocês sigam o Alan. Obrigado, obrigado. Só lembrando que ela está aqui também com o Bernardo, que por coincidência ele foi aluno no Senai, não foi meu aluno no Senai, mas a gente conviveu de um período 2015, 2016 lá no Senai também. Então, Bernardo, muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio no Valor Entrevista. Maria, a parte final eu quero que tu deixe aí um recado para quem está nos assistindo agora, principalmente neste momento tão especial que é o ano de 2022, onde nós temos um ano eleitoral e um ano de Copa do Mundo também. Uma Copa do Mundo atípica, vai acontecer em novembro, porque lá no Catar é verão e lá no Catar em novembro é inverno, ou seja, vai ser mais frio. Essa Copa do Mundo vai ser num mês diferente. Para quem está nos assistindo, aproveita a lente do canal Valor Entrevista e deixa aquele recado para os nossos seguidores. Ano importantíssimo, pessoal. Nós temos a Copa do Mundo, né, que deve ser comemorada, assistida, mas as eleições também são de extrema importância. Então, nós temos que nos engajar, nós temos que prestar atenção, porque só reclamar não vai mudar o nosso futuro. Então, o meu recado a vocês é que saiam da indignação e partam para a ação. Pelo menos se informem dos candidatos que vocês vão votar. A gente tem poucas oportunidades de mudar o nosso país. Então, 2022 é uma delas. Então, eu acredito que todo mundo tem, assim como cidadão, o dever e o direito de mudar a situação que não está boa. Vamos lá, prestar atenção nessa oportunidade que nós vamos ter em 2022. É isso, Maria, muito obrigado pela tua presença. Vamos finalizar fazendo o nosso brinde, né? Olha só. Canal Valor Entrevista recebeu Maria Fernanda, Partido Novo, cidade de Blumenau, Vale Europeu, e eu desejo a você muito sucesso, que Deus abençoe toda a sua trajetória. A todos vocês que nos acompanham, muito obrigado, deixa um like, faz um comentário, segue, compartilha. O pessoal fala assim, ó, professor, pede para o pessoal ativar o sininho. Ativa o sininho para receber as nossas entrevistas semanais aqui no canal Valor Entrevista. Pessoal, fiquem com Deus, voltamos na semana que vem. Abraço, tchau!